Oi pessoal, nós somos as gurias e nós compramos uma impressora 3D. E agora nós vamos falar um pouquinho para vocês como que é a nossa jornada, como que está sendo a nossa jornada de impressão, tá? A impressora vai trabalhar aqui atrás, tá? Mas a gente vai aí esclarecer algumas coisas, como que está sendo a nossa experiência então com a impressão 3D. Nós iniciamos há mais ou menos 30 dias. A ideia aqui é ter um bate-papo conversando sobre a nossa experiência. Esse não é um vídeo de especialista, é para você saber uma sincera e real realidade do que a gente está vivendo. É mais para compartilhar a nossa jornada e tirar algumas dúvidas que vocês também possam ter e que querem começar na impressão e ainda tem essas dúvidas, tá? Então, bem no começo, assim, a gente resolveu comprar uma Bambu Lab A1, tá? Com a AMS ali. Foi a nossa primeira escolha. A gente pesquisou bastante, a gente viu muitas pessoas falando que para quem está começando não precisa de AMS, mas a gente resolveu comprar com a AMS para que a gente não tivesse uma limitação, caso a gente quisesse imprimir algo colorido, enfim, a gente está aprendendo e a gente não queria se sentir limitado, então a gente escolheu já comprar algo que a gente pudesse fazer tudo que a gente precisava no primeiro momento, tá? Então, muitas pessoas recomendam começar com a Mini, e que também é uma boa ideia, mas a gente optou ir para o AMS mesmo, tá? E a nossa primeira ideia, quando a gente começou a pesquisar sobre a impressão 3D, a gente já mudou muito de nicho, né? Primeiro a gente tinha a ideia de começar pelos Funkos, aqueles bonequinhos personalizados, e depois, quando a gente comprou, a gente viu que talvez não era tão fácil assim, porque os Funkos precisam de uma experiência, porque tu precisa pintar, tu precisa ter um pouco mais de entendimento e de investimento também em materiais. Então a gente viu que não era assim para começar. E aí a gente viu muitas pessoas falando sobre os chaveiros, né? Então foi a nossa primeira ideia começar pelos chaveirinhos, os famosos chaveirinhos. E também tem a questão do investimento, né? Que é uma coisa assim que ninguém comenta muito, né? Mas a gente correu bastante atrás de vídeos, né, em todas as redes sociais, e então assim não é só o custo da impressora e o custo do filamento, então a gente precisou investir em outras ferramentas também, né? Então assim, como as peças que a gente imprime, elas exigem um acabamento também maior, a gente teve que comprar alicates, retíficas, para os nossos chaveiros nós tivemos que comprar argolas, tá? Então além desse investimento da impressora que a maioria aí sabe que a Bambu Lab com a AMS, ela está em torno aí de R$5.500, né? 5.300. 5.300 por aí. E mais a questão dos filamentos. Hoje a gente está trabalhando aí com várias cores, então nós já investimos cerca de mais ou menos 15 cores, ainda está para chegar mais um material, acho que entre hoje e segunda-feira. Então só de investimento de filamento aí a gente teve no início para testar bem o AMS e cerca de R$1.500, mas isso é um investimento nosso, nós quem optamos por ter esse investimento para testar realmente todas as cores, várias marcas, né? Então a gente ainda está descobrindo um pouco esse meio para onde a gente vai, né? Isso foi até uma coisa que a gente pesquisou bastante, e muitos especialistas, os gurus, né, eles indicam começar por preto e branco, né, principalmente para quem vai vender em marketplace, pela facilidade de trabalhar com uma cor ou duas cores no máximo, né, mas, e foi inicialmente o que a gente fez, a gente comprou só o preto e branco, porque a gente descobriu, a gente começou bem no comecinho ali entre o Dia dos Namorados e era começo da Copa, então estava faltando muito filamento no mercado, e os primeiros que a gente comprou foi apenas o preto e o branco, e ali a gente já começou a ver as limitações, porque tu quer imprimir uma coisinha diferente, tu não tem uma cor, né? Então a gente sentiu a necessidade de começar a investir em outras cores aos poucos, né? E foi isso que a gente foi fazendo também. Mas também a questão das cores, né? Hoje, no meu ponto de vista, para quem quer iniciar, dá para iniciar tranquilamente com uma Bambu Lab Mini, né? O AMS ele tem bastante gasto de purga, esse aqui é um dos potinhos, a gente tem uma sacolinha já cheia, em um mês, né? Em um mês. Agora ainda está para chegar a nossa balança digital que nós compramos, então tem coisas que a gente está vendo no decorrer dos processos assim que a gente vai imprimir, o que falta, né? Então aí, claro, a gente ainda está se adaptando. Nós optamos nesse primeiro momento por fazer venda local aqui na nossa região,
trabalhando direto com o marketplace do Facebook, né? E em relação a outros marketplaces, a gente já tem a conta cadastrada, nós pretendemos começar ainda nesse mês de julho, né? Então, assim, a gente estamos esperando chegar algumas embalagens, que nós fizemos a compra também de algumas caixas. Então, nesse primeiro mês, nós testamos alguns produtos, vimos o que está saindo com mais frequência, né? E vamos tentar depositar a nossa energia e o nosso investimento em cima disso que já saiu. Então, a minha dica é para quem está começando, começa com alguns produtos, coloca 5 produtos ali para impressão, testa, valida, se der certo, foca nisso, pega a tua energia, foca em cima desses produtos. Então, nós já validamos alguns produtos, claro que aqui na nossa região, o que saiu. Falando sobre nicho, o que sai bastante nicho religioso, né? Porta-latas e os chaveiros, né? Personalizados, que são coisas que saem bastante também. Então, foi os produtos que a gente encontrou inicialmente para começar a fazer a engrenagem girar. E a gente criou um perfil para nossa loja, divulgamos os nossos perfis pessoais, né? E além desse marketing local que a gente está fazendo no Facebook, a gente está fazendo um boca a boca ali, contando também com algumas pessoas que a gente conhece, tem empresas que estão fazendo essa ligação para nós, né? E onde nós trabalhamos com impressão 3D, nós moramos em apartamento, então nós temos um quartinho aqui com a nossa... Que já era o nosso escritório. Que já era o nosso escritório anteriormente. Então agora a gente está passando por essa fase de adaptação. Tem muita coisa que a gente quer mudar, até para a própria impressora, né? A gente ainda tem uma mesa de madeira que é a mesa que a gente trabalhava anteriormente, e a partir desse mês, então, a gente vai começar a investir numa estrutura personalizada também para a impressora, né? Justamente para ter um nivelamento e uma qualidade melhor, né? Isso aí influencia muito na questão do acabamento da impressão, tá? Então, outra dúvida que a gente tinha bastante, que a gente não encontrou muito as pessoas falando, como a gente mora em apartamento, a gente tinha a dúvida se a impressora fazia muito barulho. E sim, tem alguns momentos que ela faz bastante barulho, principalmente na parte da calibragem. Temos um tapete anti-ruído e nós colocamos embaixo da mesa aqui, né? Mas sempre respeitando os horários do condomínio, né? Então, não saímos, não invadimos o espaço de silêncio, né? Então, para quem mora em apartamento, claro, tem que seguir aí os termos, né? Do regimento interno, e a gente segue bastante isso. Então, assim, aqui no nosso prédio tem barulho dos vizinhos, no cotidiano, dia a dia, criança correndo e tudo mais, mas tudo dentro do limite do horário, né? Então, a gente também respeita essa parte do regimento interno. É claro que no nosso futuro aí a ideia é justamente ter a nossa casa para a gente conseguir aí alocar mais impressoras e trabalhar até no turno da madrugada, porque para tu manter uma produção, os nossos funcionários aqui, eles vão estar trabalhando 24 horas, né? Então, se você quer realmente crescer em escala nesse processo, você precisa deixar, sim, a impressora trabalhando 24 horas. Até porque uma pecinha dessas aqui para imprimir é 1 hora. E sobre a manutenção da impressora, que a gente via muito vídeo sobre isso, né? De vários erros e problemas que a impressora pode dar. A gente já estava ciente que poderia haver coisas assim e realmente dá bastante erro. Coisas inesperadas, às vezes, que tu não faz ideia do que é, e aí tem que procurar tutoriais no YouTube, né? E também esse é um dos motivos que a gente resolveu optar pela Bambu A1, né? Que tem muitos tutoriais, tem muitos vídeos na internet. Comunidade do Facebook, tem uma comunidade do Facebook muito boa. São comunidades fortes, tem muitos grupos de pessoas que se ajudam, né? Então é importante nesse sentido, porque realmente ela dá manutenção. A gente já enfrentou diversos problemas que pararam a nossa produção, que a gente tem que correr atrás de descobrir o que é. E nem sempre tem uma resposta exata ali do que está acontecendo. Às vezes tu tem que mexer em vários pontos para descobrir o que é, né? E outro problema que a gente tem enfrentado recentemente é a umidade dos filamentos, né? Porque a gente mora num local que é muito frio. E até então, assim, algumas semanas atrás a gente não tinha tido esse problema, e nessa semana começou a ter bastante disso.
a gente nota, né, que as peças começaram a desgrudar fácil da mesa, começou a sair quebrado, né, alguns pedaços. Então isso gera muito desperdício de filamento e a gente começou então a procurar formas de armazenar melhor os nossos filamentos e também de manter eles sem a umidade, né? E uma das formas que a gente encontrou, a gente não tem, né, é uma das coisas que a gente quer investir também na parte do secador de filamento, um desumidificador, né? Uma das formas que a gente encontrou foi justamente nessas comunidades, formas para secar o filamento antes da impressão. Uma delas que a gente achou muito bacana foi pegar uma caixa, cortar ela, colocar o filamento aqui dentro, ajustar a mesa em 50 graus, 55, deixar o filamento em cima da mesa por cerca de 2, 3 horas e aí colocar para impressão, que é o que a gente fez aqui nessa impressão dos polvinhos que a gente vai imprimir. A gente precisa imprimir alguns polvinhos vermelhos para uma encomenda que nós tivemos ontem e foi uma das formas então que nós encontramos de seguir a nossa produção, né? Então estamos aí torcendo também para que dê tudo certo. Sim, então se você está começando, esteja disposto e esteja ciente que vai ter que resolver problemas diariamente e todo dia você vai descobrir que precisa comprar alguma coisa nova, que é basicamente isso que a gente vem enfrentando. Todo dia você acha que precisa de uma nova ferramenta, um novo produto, uma nova cor e assim vai indo, né? Então é importante, se você está começando, ter ali separado em torno de 6.500 para começar, porque é mais ou menos isso que vai precisar, tá? Então, e como a Carol falou no início, você não precisa sair comprando, se você for investir numa Bambolab com a MS, você não precisa sair comprando 300 tipos de cores, investe ali em 2 cores no máximo, é assim para mini também, né? Mas para quem realmente está querendo começar, pode começar com a Bambolab Mini tranquilamente, o investimento é mais baixo, acho que deve estar em cerca de acho que uns 2.500. Uns 2.500, né? Porque assim, toda impressora, ela vai dar problema um dia, né? Você vai ter que investir também na troca de peças, na troca de um bico para impressão, certo? Então você vai ter que fazer essa manutenção na impressora, tá? Então quando a impressora, quando der o aviso na telinha ali para fazer a parte da lubrificação da impressora, respeita esse processo, passa a graxa onde tem que passar, passa o óleo onde tem que passar, não foge disso, entendeu? Então segue o processo certinho, porque você está respeitando a vida útil da impressora também, né? Então... E esse foi o começo da nossa jornada, esse é o nosso primeiro vídeo para o YouTube, então provavelmente a gente esqueceu de falar muita coisa, mas a gente vai falar nos próximos. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte para nos apoiar e deixa um comentário com alguma dúvida ou com apoio mesmo, para a gente saber que você chegou até aqui. E pessoal, tudo que a gente for passar realmente com a impressão, a gente vai relatar aqui. Tem coisas que a gente não sabe, a gente está descobrindo, né? Nós somos a nossa própria assistência. Então, assim, tudo que nós passarmos com a impressora, a gente vai trazer aqui para vocês todos os desafios, todas as soluções que a gente, todas as coisas que a gente resolveu, todas as vendas que nós fizemos, enfim, desde o sucesso a parte ruim também. A parte ruim também. Nós vamos trazer aqui para vocês, tá? A ideia é crescer isso aqui, colocar pelo menos mais umas 3 impressoras. E esse foi só o começo da nossa jornada, tá, pessoal? Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, as Gurias 3D, no Instagram e no TikTok. A nossa ideia aqui é trazer experiências reais do que a gente está vivendo, dos nossos aprendizados, nossos erros, o que a gente está passando. Então, vai ser muito importante a gente saber que você assistiu, que tem o seu apoio, tá? E se você está começando na impressão 3D e estiver passando pelos mesmos BOs que a gente está passando, não desiste, tá? Porque, assim, é normal. É normal, a gente vai investir, a gente vai quebrar a cara 1000 vezes, mas a gente vai se levantar muito mais forte. E não vamos desistir. E não vamos desistir. Não vamos desistir, porque essa semana eu acho que foi uma das mais... Foi bem desafiador. Foi bem desafiador pra gente. Mas foi bom porque a gente acabou entendendo mais o processo da impressora, a gente entendeu um pouco mais os processos dos filamentos também.
Então, eu acho que cada desafio é um aprendizado também, né? Então, não desiste se você estiver começando na impressão 3D, porque lá na frente vai valer a pena, pode ter certeza.